Além disso, gente, a gente tem a mobilidade profissional. Então, as pessoas, elas, nesse movimento das sociedades modernas, elas vão ter muito mais mobilidade profissional, né? Ou seja, não ficar muito tempo no mesmo trabalho, não se prender nesses trabalhos, porque elas sabem que elas vão mudar, né? Como a gente viu lá na outra aula de psicologia social do trabalho. E aí eu trouxe uma definição do que é a exclusão social, né? Os excluídos são todos aqueles que são rejeitados de nossos mercados materiais ou simbólicos, de nossos valores, tá? Então não é só mercado material. Então tem os simbólicos, tem os valores, tá? Aí olha essa outra parte. Os excluídos não são simplesmente rejeitados físico, geográfica ou materialmente. Não apenas do mercado de suas trocas, mas de todas as riquezas espirituais, seus valores não são reconhecidos. Ou seja, há também uma exclusão cultural, tá? Então, além de toda essa exclusão que eles sofrem do material, de renda economicamente, eles são excluídos de outras esferas, tá? Que é essa esfera espiritual e também cultural. Por isso, a gente tem a partir do desemprego estrutural, como eu falei para vocês, a exclusão social. Lembrando que não é apenas o desemprego estrutural, como a gente já viu, mas o Estado ele vai precisar, nesse caso, ter um papel muito mais ativo com o desemprego estrutural, tá? Porque são pessoas que elas estão na exclusão e elas não vão conseguir se inserir no mercado de trabalho. Então, o Estado vai ter que ter esse papel mais ativo. Mas o Estado, será que consegue ter esse papel mais ativo? Né? O modelo neoliberal que a gente já viveu e que a gente acaba retomando nos dias de hoje, vem trazendo que o Estado tem que ser mínimo, que o Estado ele não tem condições de arcar com essas despesas, tá? E que isso acaba sendo um privilégio dessa população. É isso que o Estado neoliberal vai defender, mas a gente sabe que com o desemprego estrutural, essas pessoas que estão excluídas, muitas delas não vão se inserir, tá? E o Estado tem que ter esse papel mais ativo. Então, e além disso, como eu falei para vocês, o Brasil tem suas especificidades, que é esse histórico da matriz escravista que a gente tem, que vai trazer ainda mais nitidamente essa exclusão, vai acentuar ainda mais essa situação aqui, tá? E aí, ela apresenta alguns conceitos, gente, que se relacionam com a exclusão social. Esse último que vocês veem embaixo de apartação social é um conceito de um autor brasileiro, do Cristóvão Buarque, tá? Que eu trouxe mais completo para vocês, porque eu acho bem interessante. Porém, ela traz desqualificação, desinserção e desafiliação, tá? A desqualificação, gente, ela vai entender, são todos conceitos aí de autores franceses que vão se relacionar com a exclusão para a gente entender de uma forma mais completa. A desqualificação, ela vai dizer que pessoas que estavam inseridas no trabalho, elas passam a estar fora de um mercado de trabalho e o Estado tem que entrar com políticas públicas para que não haja, para que não rompam os vínculos sociais. Tá? Essa é a desqualificação. A desinserção vai falar dos aspectos simbólicos, tá? Que trazem na identidade dessas pessoas. Então, como é que são esses aspectos simbólicos da desinserção na sociedade, no mercado de trabalho? Como é que são esses aspectos simbólicos? Já a desafiliação, que é de um autor francês também, vai falar, gente, eu gosto muito desse conceito da desafiliação também, vocês vão encontrar como desfiliação, tem muita coisa escrita sobre esse conceito, que vai falar de rompimentos em uma estrutura de significado para esse sujeito, tá? Então, além do mercado de trabalho, ele vai se desafiliando, por exemplo, da família, da comunidade, de estruturas que têm sentido na vida dele. E ele se vê, a gente fala inclusive de solidão, de estar sozinho, porque ele rompe com todas essas estruturas que têm sentido. Tá? Então é bem interessante, porque na desqualificação ela traz que o Estado vai ter que oferecer uma proteção para que essas pessoas não tenham um rompimento de vínculo, tá? Apesar de não estar no mercado de trabalho.
Na desinserção é uma análise simbólica desse sujeito que não está inserido. E na desafiliação vai trazer, gente, essa análise de rompimento das estruturas significativas na vida daquele sujeito. Então, além do trabalho, ele rompe com família, rompe com comunidade, e ele fica como se fosse sozinho numa solidão mesmo, né? A gente percebe muito isso com as pessoas em situação de rua. É muito comum essa desafiliação, quando ela chega mesmo a romper com todas essas estruturas significativas na vida. E o último conceito de apartação social, que é do Cristóvão Buarque, esse autor brasileiro, eu acho bastante interessante porque fala realmente da realidade que a gente vivencia. Designa um processo pelo qual denomina-se o outro como um ser à parte. Apartar é um termo utilizado para separar o gado. Tá? Então é esse termo mesmo que ele quer provocar para reflexão. Ou seja, o fenômeno de separar o outro não apenas como um desigual, como um não semelhante. Um ser expulso não somente dos meios de consumo, dos bens, serviços, etc., mas do gênero humano, tá? É como se a gente não reconhecesse aquele outro como um ser do gênero humano, né? Ele, além de ser um desigual, ele é um não semelhante, né? É uma forma contundente de intolerância social. Então, eu acho uma definição bem bacana para compor o que a gente quer estudar como exclusão social. Então, para finalizar, trago aqui para vocês que a gente precisa desnaturalizar, primeiramente, o conceito de exclusão, que é tão naturalizado, a gente já tem visto isso. Só assim a gente vai conseguir trabalhar com essas pessoas e com as políticas públicas, porque com todo esse estigma da população em situação de exclusão, em situação de pobreza, a gente vê que ainda hoje os direitos foram transformados em ajuda em favores, tá? Por quê? Porque eles são o que sobrou da sociedade, eles são seres descartáveis, é como se eles não servissem para nada, eles não consomem, eles não podem consumir, eles também não podem produzir, tá? É como se eles fossem um peso morto para a sociedade. Então, tudo aquilo que a gente vê como direito, como políticas públicas, como aquilo que está lá na Constituição de 88, é como se aquilo continuasse sendo em favor da elite brasileira. Elite que sempre priorizou o desenvolvimento, né, no Brasil, desenvolvimento econômico e não desenvolvimento social, e que fez com que essas pessoas, muitas dessas pessoas se desafiliassem, muitas dessas pessoas não tivessem mais nenhum vínculo, tá? Em que os próprios direitos que deveriam estar garantidos são transformados em ajuda a favores por eles mesmos, que não conseguem enxergar que isso são direitos. E até pelo caráter histórico que tem toda essa exclusão e toda essa formação do nosso país. E aí a gente só consegue trabalhar com essas pessoas quando a gente compreende que esses direitos não são favores, não são ajuda. Tá? São direitos porque são pessoas que não conseguem, não vão ter condição, muitas vezes, de se inserir nesse mercado formal de trabalho. Né? E o papel do Estado vai exercer aí uma função importantíssima, que é essa função de justamente amparar as pessoas que não conseguem se inserir e pensar, gente, como justiça social, tá? Pensar como um pensamento ético-político da nossa prática mesmo, porque não é somente estar excluído dos bens materiais, né? Como foi bem colocado aí no texto, é estar excluído em todos os sentidos, inclusive nos aspectos simbólicos e culturais. E para uma pessoa ter plena qualidade de vida, para ela ter realmente uma inserção, ela precisa ter todas as suas necessidades garantidas. Então é necessário ter um compromisso com essas pessoas, e não só dos bens materiais, mas pensando na perspectiva de qualidade de vida, de plenitude mesmo. Tá? Então é isso. A gente depois faz a discussão. Obrigada.